eu gostaria de deixar claro que eu não vim ensinar nada para vocês. Nós viemos aqui aprender juntos dentro de um espírito investigativo. O tema é colocado para o orador como um desafio, como algo a ser explorado, né? E, dependendo da sintonia que exista com o grupo, a nossa capacidade de investigar mais profundamente, ela aumenta. Então, não pensem que aqui eu venho para despejar conhecimentos em vocês, mas nós vamos refletir juntos, ok? Esse é um tema muito desafiante, porque ele, de alguma forma, tem a ver com a religião, tem a ver com a ciência, tem a ver com o lema da Sociedade Teosófica, porque a ciência ela busca a verdade, através das experiências, através das pesquisas, através das teorias que muitas vezes são confirmadas pelas experiências em laboratório, etc, etc. Todo o esforço da ciência é a busca da verdade, é a busca da compreensão do universo e da natureza, como ela opera, quais as leis que regem a vida do universo. E a ciência procura essa verdade de uma forma um tanto quanto pragmática, um tanto quanto, vamos dizer assim, prática mesmo. As religiões, de alguma maneira, ou dizem ou acham que possuem a verdade, quase todas elas, né? Então, é como se a humanidade fosse um grande, entre aspas, mercado consumidor, e cada religião está tentando vender o seu peixe, tentando convencer que ela possui a verdade, que ela, de alguma maneira, tem essa coisa que todos perseguem. Aqui na Sociedade Teosófica existe esse lema: não há religião superior à verdade. Antes de mais nada, a gente precisa desfazer a ideia equivocada que poderia surgir de que a Sociedade Teosófica possui a verdade, né? Como se ela fosse uma religião, uma seita, ou uma igreja. Ela não possui, até porque provavelmente a verdade não pode ser possuída. Talvez ela seja um estado da consciência, né? Então, a Sociedade Teosófica não tem essa pretensão de ser a dona da verdade, tanto que ela tem uma resolução do seu Conselho Internacional no sentido da mais absoluta liberdade de pensamento. Então, pessoas de todas as religiões ou de religião nenhuma podem participar do trabalho da Sociedade Teosófica. Então, ela não tem uma crença dela, instituição, ela não tem um ponto de vista oficial que diga a verdade é essa. Mesmo questões que têm a ver com a história da Sociedade Teosófica, como o que a Helena Blavatsky chamava dos irmãos mais velhos, e todos esses ensinamentos que vários autores recorrem a eles sobre karma, reencarnação, evolução, os 7 raios, etc, etc, nada disso é posto pela Sociedade Teosófica como sendo a verdade. São resultados de pesquisas de pessoas que estudaram, pesquisaram, refletiram e, de alguma maneira, produziram as suas obras, e elas estão aí como resultado do trabalho das pessoas e não como um pensamento oficial da sociedade. Muito bem. Então, essa frase, não há religião superior à verdade, talvez ela esteja sugerindo que a verdade seja a suprema forma de religião. Não a religião no sentido formal ou institucional, mas
a questão da religiosidade, a religião enquanto atitude interna, enquanto transformação interna, enquanto, vamos dizer assim, alquimia espiritual, que é exatamente uma transformação que pode acontecer no interior do ser humano, para que ele possa sempre viver de uma maneira mais elevada, mais nobre, mais justa, mais equilibrada, tendo relacionamentos mais sadios, fazendo o bem ao invés de fazer o mal. Aliás, isso é o que todas as religiões pregam. Todos os grandes instrutores pregam o amor ao próximo, pregam a fraternidade, pregam um sentido de unidade. Mas a questão é que as pessoas se perdem nas palavras. E por conta das palavras elas criam as crenças, e nessas crenças, de alguma maneira, elas se identificam com segmentos da coletividade humana, que no caso aí são as religiões, e muitas vezes se incompatibilizam entre elas, ao ponto de você ter até guerras religiosas, o que seria inconcebível. Se todas as religiões pregam o amor ao próximo, como é que se pode imaginar a existência de guerras religiosas? E, no entanto, elas existiram muito e ainda existem. Muito do que você vê hoje nas guerras, agora no século XXI, nos atos de terrorismo e tantas outras coisas, tem um fundo religioso, tem uma questão cultural e também uma questão religiosa envolvida. Então é muito importante a gente saber que as palavras, elas tentam descrever coisas, mas muitas vezes a gente se apega às palavras e perde o que é essencial. O essencial é a mensagem fundamental das religiões, né? O amor ao próximo, mas isso como uma coisa viva, como uma realidade no seu dia a dia, e não como discurso do sermão de domingo ou como coisas meramente verbais, né? Ou você vive, ou pelo menos tenta viver de uma maneira religiosa, ou você não é uma pessoa religiosa. Não importa a instituição a qual você pertença, a igreja a que você frequente. O que interessa para você ser uma pessoa religiosa é como você vive, como você se relaciona, quanto egoísta você é, e tudo isso. Muito bem. Por que a verdade, como sugere o lema da sociedade, seria a suprema forma de religião? O que seria a verdade? Pode alguém dizer, eu possuo a verdade? Muita gente tem essa pretensão de possuí-la. Mas de antemão, eu já sugeriria que quem diz que tem, não tem. Por quê? Porque primeiro, ela não pode ser imposta a ninguém. Toda vez que alguém quer impor um ponto de vista, impor uma ideia, impor um conceito, isso não tem nada a ver com a verdade. Segundo, talvez a verdade seja um estado de consciência, que provavelmente vê e percebe as coisas como elas são. Os fatos como fatos, e não como suposições, especulações, imaginações. E ao falar sobre isso, sobre ver as coisas como elas são, naturalmente nós já caímos, de alguma maneira, no tema do autoconhecimento, que é o conhecimento de nós mesmos e dos nossos próprios mecanismos de percepção. Por quê?
a verdade é um estado de consciência em que se percebe as coisas como elas são, é preciso que essa consciência esteja desobstruída para ver, para perceber e até para compreender. Se ela está projetando, imaginando, especulando, se ela está no seu próprio movimento de projetar as coisas de acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que ela acumulou, esse processo é um processo egocêntrico. E se eu estou projetando, o ato de projetar me impede, na maioria das vezes, de ver as coisas como elas são. Em outras palavras, quando a gente projeta, a gente distorce a nossa capacidade de percepção. Logo, é preciso observar. Esse é um tema muito difícil e delicado, porque ele remete para nós observarmos o nosso equipamento de percepção, a nossa mente, a nossa consciência. Então, perceber a verdade requer liberdade. Como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Repare bem, se eu acho que sei, eu tenho informações na minha memória. E aí eu digo, sei. Ok? Isso para coisas práticas do dia a dia, tá certo, não tem dúvida. Eu sei o caminho de ir para a minha casa. Eu sei. Por quê? Porque ele está registrado lá na minha memória. E eu digo, eu sei. Para tudo que é prático, para tudo que é coisas técnicas, para tudo isso existem os que sabem e os que não sabem, os que têm a informação e os que não têm a informação, os especialistas, as autoridades. Né? Quem é o grande engenheiro, quem é o grande médico, quem é o grande isso ou aquilo? São pessoas que acumularam conhecimentos, têm esses conhecimentos na memória, e para aquelas coisas técnicas eles agem com base nesses conhecimentos, que não são só deles, daquilo que eles experimentaram, mas também daquilo que eles estudaram através da experiência de outros que desenvolveram aquelas técnicas. Compreender a nós mesmos, compreender o universo. A técnica não vai servir para nada. A informação acumulada, aquela que simplesmente é uma resposta da memória, essa não serve, porque ela não tem a ver com a verdade. A verdade nunca é uma reação da memória. Eu estou falando a verdade nesse sentido de compreensão, não a verdade técnica das coisas práticas. É importante fazer essa diferenciação, porque nós, humanos, temos essa capacidade mental, essa memória privilegiada, isso que permite essa vida civilizada, sofisticada, com desenvolvimento tecnológico. Né? Os animais não têm nada disso, eles não têm essa memória privilegiada. Em nenhum momento nós estamos dizendo que essa memória não deva ser utilizada para as coisas práticas, senão talvez nós fôssemos dementes. Não é assim? Agora, nem só de pão vive o homem. Por maior que a pessoa possa ter, a humanidade possa ter desenvolvimento tecnológico, etc., etc., a vida humana é o caos, né? Pobreza, sofrimento, miséria, exploração do homem pelo homem. Então, esse mesmo intelecto, essa mesma capacidade mental, essa mesma memória privilegiada, ela não tem sido capaz
de fazer as pessoas felizes, não tem sido capaz de fazer o mundo um mundo de paz, de harmonia, de cooperação, de felicidade, no sentido global. Então, aí a gente começa a ver que a verdade, ela tem a ver com liberdade, porque ela é uma percepção sempre nova, sempre atual. É um estado de ver e de compreender sem obstrução, sem projeção, sem imaginação. Ela demanda uma mente ao mesmo tempo vazia e ao mesmo tempo penetrante. Uma mente com aquela capacidade de investigar, de olhar, de questionar. Então, tem que haver essa liberdade no exame do que quer que seja, para que possa haver a investigação, o questionamento. E para isso a mente tem que ser muito cautelosa. Ela não pode vir com respostas rápidas. Essas respostas rápidas na área técnica, tudo bem. Mas na dimensão espiritual, na dimensão de compreender a nós mesmos, compreender os porquês da existência, compreender o sentido da vida, compreender o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, nessa passagem. Porque essa vida é uma passagem. Qual o sentido dela? Isso aí, as respostinhas da memória, não vão servir para nada. Não é? E se nós queremos mergulhar nessa seara, se nós queremos descobrir a verdade, não para possuí-la e carregá-la sob a forma de memória e repetição, mas para a cada instante poder mergulhar de novo, se for o caso, nós precisamos de liberdade. Liberdade na mente, liberdade na consciência. Liberdade em relação a tudo o que nós acumulamos, a tudo o que nós experienciamos. Liberdade para ver agora, com a mente vazia. Igual diziam os antigos, né? Os gregos. Tudo que sei é que nada sei. Aqueles filósofos fantásticos como Sócrates, como Platão, gênios da humanidade, perceberam que o aprender é a cada instante. E aquele que acha que sabe, esse está entulhado de informação, ele é um repetidor mecânico. E a verdade nunca é mecânica. A verdade requer uma mente ágil, livre, ao mesmo tempo perspicaz e ao mesmo tempo inocente. Por que inocente? Porque a mente maliciosa, ela sempre está no jogo da dualidade. Ela está sempre projetando e especulando alguma coisa. E a mente inocente, como diz o Krishnamurti, ela se move de fato para fato. Ela não especula. Ela vive com os fatos. Especular é necessário, volto a dizer, para coisas práticas. Então, se eu vou para um determinado local, qual é o melhor caminho? Por onde o trânsito flui melhor? Eu vou especular. Como é que vai estar o tempo amanhã? Vai estar frio ou está calor? Dependendo, eu vou botar uma roupa quente ou uma roupa fresca. Então, para tudo que é prático, para isso a gente tem esse mental capaz de especular. O problema é que para tudo que é existencial, para tudo que é genuinamente espiritual, genuinamente, que eu digo, nesse sentido transformador, elevador, não é no sentido de palavra, porque é muito fácil falar em espiritual. Todas as igrejas falam de alguma maneira, né?
E as palavras, a verdade não tem a ver necessariamente com as palavras. É bom quando as palavras refletem a verdade, mas muitas e muitas vezes o que se está falando não corresponde à verdadeira intenção da pessoa. Muitos políticos, às vezes, não vou dizer todos, mas eles falam, eu quero fazer o bem para você, eu quero ajudar você, eu quero fazer a sua vida melhor. Mas nem sempre essa é a motivação real da pessoa. Às vezes a motivação dela, não, eu quero me eleger, eu quero me dar bem. Né? Então, o que é a verdade? É a motivação ou é a palavra? Isso vale para nós também. É muito importante a gente estar sempre questionando as nossas verdadeiras motivações em relação às nossas ações, em relação aos nossos preconceitos, em relação às nossas atitudes perante as pessoas, nos relacionamentos. Não é assim? Mas então, se a verdade nunca é uma repetição, e o Krishnamurti chega a dizer, a verdade, quando repetida, é uma mentira. Por quê? Se a verdade é o estado da consciência que vê por ela mesma, não aquela que vai na memória e busca a resposta que está lá gravada, é aquela que, por observação no presente ativo, ela consegue enxergar, seja o que for, seja no nível que for. Isso é uma coisa sempre nova, sempre do momento presente. E é por isso que ela não pode ser possuída. Porque a cada novo instante, você tem que olhar de novo. Você tem que mergulhar de novo. Às vezes você vai descobrir, às vezes não. E é preciso haver uma postura honesta em relação a isso. Quando eu não compreendo, o que é o correto? Eu dizer, não compreendo. Do que eu buscar aquelas respostas repetitivas, decorrentes das experiências passadas, sendo que, na verdade, eu não estou compreendendo. A maioria das pessoas tem resposta para tudo, vocês já repararam? Não é assim? E quando a gente não tem resposta, a gente fala, é Deus. Deus é que sabe. É muito mais honesto dizer eu não sei e ficar nessa atitude, estou interessado em saber, gostaria de descobrir, gostaria de compreender. Isso é muito mais interessante do que viver de respostas. Porque essas respostas são mecânicas. Isso aí você vai lá no Google, no computador, tem resposta para tudo. Você não precisa ficar enchendo a memória de informação. O que interessa é você ter as informações básicas necessárias para a sua vida pessoal e profissional, mas no que diz respeito à vida espiritual, no que diz respeito ao autoconhecimento, você precisa ser livre das respostas. Livre para investigar, livre para questionar, livre para poder se aprofundar. E essa liberdade faz toda a diferença. Por isso é que na sociedade teosófica existe a resolução a respeito da liberdade de pensamento. Não é que a sociedade possua a verdade, mas que num ambiente de liberdade de pensamento, às vezes a verdade entra de fininho, sutil, discreta, sem arrogância, sem imposição, porque ela não pode ser imposta. Ela só pode ser descoberta pela própria pessoa. Ninguém pode conduzir o outro à verdade. Ele pode conduzir o outro ao ajustamento. Pode conduzir o outro a uma crença. Pode conduzir o outro a uma ideia. Mas nunca ninguém
pode conduzir o outro à verdade. Só a própria pessoa, com zelo, com interesse, com cuidado, com questionamento, com um certo ceticismo. Não aquele ceticismo de quem não acredita em nada. Não acredita em nada. Isso é a crença dele. A crença dele é que ele não acredita em nada, é uma forma de crença, né? Na verdade, a gente precisa compreender as crenças. As crenças são estruturas mentais que nós criamos no nosso processo de busca da verdade, de tentativa de compreender. Mas o problema é quando nós nos apegamos a elas. E aí elas se tornam uma coisa fechada, e a partir daí a livre investigação da verdade cessa, porque nós nos apegamos à crença, que é um estado mental, é um estado de memória, de registro de memória. É um apego a informações que estão lá. E se você se interessa pela verdade, é fundamental ter uma certa dose de ceticismo, de estar sempre pronto a questionar as suas próprias crenças. Eu sei que isso, às vezes, deixa as pessoas inseguras, porque as crenças, muitas vezes, nesse turbilhão que é a vida, nessa coisa que a gente não compreende, a gente é jogado nela a beber, sofre todo tipo de influência, de experiência, né? A gente se agarra nas crenças para sentir um pouquinho de segurança nessa incerteza da vida. Tudo bem, mas essa segurança não é uma verdadeira segurança, né? Talvez a única segurança seja a gente confiar na vida, confiar na sabedoria dela, fluir com ela. Não adianta eu querer me apegar a uma ideia, a uma crença. Aquilo só reflete o meu próprio medo. Então, todos nós criamos crenças no nosso processo de consciência. Todos nós. Mas se nós estivermos sempre abertos a questionar as nossas crenças, umas vão ser destruídas, outras vão ser formadas, outras vão ser destruídas. É que nem uma escada que você vai subindo. Você tem que deixar o degrau de baixo para pôr o pé no degrau de cima. E quando a gente percebe que as crenças são bloqueios mentais, estruturas mentais de memória, a gente não se apega a elas. Muitas vezes a gente tem uma experiência de encontro com a verdade. Alguma coisa que a gente está interessado, refletindo, pesquisando, questionando, querendo entender, e de repente cai a ficha. Pá! Aquele estalo. Sempre que acontece uma experiência dessa, há uma expansão da consciência, porque a gente compreende mais. Nosso horizonte de compreensão se amplia. Mas logo a gente transforma essa experiência numa crença. A gente quer agarrar ela para dizer eu sei. E aí a gente para naquilo, né? Então é muito importante perceber esse modus operandi da nossa mente, como que ela funciona, ter liberdade em relação às crenças, ver as nossas crenças como degraus que a gente pisa para tentar subir, mas que se a gente parar ali, para a subida, para o crescimento, né? Então, verdade e liberdade, uma não existe sem a outra. Se a mente estiver presa à crença, ela não tem liberdade. Ela só vai ver por aquela ótica, por aquele prisma, por aquele padrão.
Se ela percebe a crença, sem fazer disso um problema, só percebe e olha com liberdade, essa crença se transforma, ela vai evoluindo, ela vai se aprimorando, ela vai se tornando cada vez mais apurada. Talvez até algum momento em que não precisa crença, né? Haja uma confiança tão perfeita na sabedoria universal que a gente não precise se apegar a nada, que a gente flua naturalmente com a vida. Interessante, uma passagem que eu gosto de sempre refletir sobre ela, que é algo que a Helena Blavatsky escreveu lá na Chave para a Teosofia, lá no finalzinho do livro, quando ela fala sobre o futuro da sociedade teosófica. Aí ela fala assim que esse futuro dependeria muito do grau de altruísmo das pessoas que viessem a se associar a ela. E fala também o seguinte: várias iniciativas semelhantes às da sociedade teosófica fracassaram. Fracassaram porque mais cedo ou mais tarde viraram crenças, viraram seitas, perdendo a vitalidade que só a verdade viva pode proporcionar. Então, se nós na sociedade teosófica criarmos uma crença oficial e nos tornarmos um grupo de crentes, provavelmente ela não vai ter a vitalidade que se espera dela. Uma vitalidade que só a verdade viva pode proporcionar. E a verdade viva, ela não está nos livros. A verdade viva está em nós. Dependendo da nossa maior ou menor capacidade de ver as coisas como elas são. E não como nós imaginamos que elas são. Reparem que a verdade, ela não se situa apenas no plano da objetividade das coisas. Os detetives, os investigadores, eles buscam a verdade dos fatos, né? Quem matou fulano? Aí o sujeito vai, estuda, especula, pesquisa, até descobrir o autor do crime. Essa é a busca da verdade factual do ponto de vista do mundo externo. Mas a vida não é apenas externa. A vida também é subjetiva. Existe vida, e muita vida, no interior de cada um de nós. Não é? Por mais que a gente se condicione a ver a vida só pelo lado externo, a gente já acorda correndo com os compromissos e vê tudo pela ótica externa. É a nossa realidade subjetiva que dita a nossa vida. Conforme o que estiver na nossa subjetividade, é o tipo de vida que nós vamos levar. Não é assim? Pois é, a literatura teosófica, ela sugere que existem vários níveis de subjetividade cada vez mais profundos. Não só o físico, como o emocional ou astral que interpenetra esse físico, porque é uma matéria mais sutil do que a matéria física. O mental, que é mais sutil do que o próprio emocional. O emocional às vezes é denso, é pesado, é lento. O mental é rápido, é ágil. E outros níveis de subjetividade, Budi, por exemplo, é um nível onde reina a mais absoluta paz, segundo essa literatura. E que isso está na subjetividade de todos nós.
Mas só a própria pessoa pode mergulhar na sua própria subjetividade para serenar as emoções, serenar os pensamentos e, quem sabe, descobrir e viver naquilo que é mais sutil do que o próprio pensamento. Então, a verdade, ela pertence a essa dimensão mais sutil do que o pensamento. A pessoa intuitiva, ela percebe diretamente, ela não precisa que alguém diga, ou de prova, ou disso, daquilo. Ela vê, ela sente. São muito poucos que têm essa capacidade. Mas todos nós temos uma sensibilidade interna que, se for trabalhada, né, se a gente for polindo a nossa natureza mais grosseira, de alguma maneira, e serenando essas camadas mais externas do nosso ser, provavelmente aquela dimensão que é muito delicada, que é muito sutil e que é muito poderosa, ela possa, de alguma maneira, banhar a nossa vida, vamos dizer assim, né? Dirigir a nossa vida, governar a nossa vida, algo que vai muito além do intelecto, muito além desse pensamento racional. Esse pensamento, ele tem que ser o fiel executor dos desígnios daquilo que vem de uma dimensão que é mais sutil do que o próprio pensamento, onde não há espaço para malícia, onde não há espaço para maldade, onde não há o sentido de separação de eu e de meu. Né? É uma dimensão extremamente delicada, que só quando o pensamento se aquieta é que ela se faz presente. Muito bem, por que se afirma no tema dessa palestra que a verdade tem um poder transformador? Toda vez que você vê alguma coisa como ela é, agora eu já estou falando das realidades subjetivas, tá? Não apenas das verdades factuais do mundo externo, porque isso aí também é óbvio. Se você vive com base na mentira, né? Se você engana a sua mulher, o seu patrão, o seu empregado, seja lá quem for, né? Você vai construindo relações que vão se apodrecendo naturalmente. As relações sadias são relações verdadeiras, não é assim? Mas, como nós estávamos dizendo, as realidades subjetivas, emocionais e mentais, elas precisam ser investigadas, exploradas, observadas e compreendidas. E aí, a gente tem muita dificuldade de olhar para nós mesmos, porque a gente tem uma autoimagem muito razoável, eu me acho uma pessoa boa, e os meus defeitos vão todos para debaixo do tapete. Eu não os percebo. À medida que eu começo a me observar, com isenção, né, eles começam a vir à tona. Todos nós temos atitudes rudes, atitudes grosseiras, atitudes egoístas, atitudes em que eu me coloco em primeiro lugar. Todos nós temos isso. E aí surge a circunstância, a gente age mecanicamente, quase que instintivamente. Opa! Espera aí, o que é isso? Só através da autoobservação a gente tem a chance de olhar para as facetas obscuras da nossa natureza subjetiva. Pontos não vistos, pontos não trabalhados do emocional e do mental que as circunstâncias fazem vir à tona. Pode saber que toda vez que você tiver um atrito com quem quer que seja, alguma coisa está te incomodando, ali cabe a perguntinha: por que me incomoda? Você vai ver uma faceta do seu
euzinho, querendo, exigindo que seja de uma maneira, que seja de outra. E se você observar, se você der atenção àquilo, com absoluta isenção, aquilo vai se transformando. Se você fica com o que é e não com o que deveria ser, não com o que é certo ou errado, você observa só o que é, você descobre a verdade. E ao fazê-lo, aquilo se transforma. Agora, normalmente a gente não entra em contato com a verdade do que é, dos fatores que estão presentes na nossa subjetividade. A gente sempre tem uma explicação, uma desculpa, uma justificativa. A gente não vê, a gente não quer ver. E o autoconhecimento pressupõe esse trazer à tona. Pressupõe por que me incomoda? Por que eu não gosto de fulano? É o meu euzinho, com as minhas exigências, com os meus conceitos de certo e errado, que cria uma barreira contra fulano, seja ele quem for. Então, quando você olha, observa, questiona, indaga, você chega a olhar o que é. E nessa hora existe essa transformação interior. Isso é a verdadeira alquimia. O que se fala de transformar chumbo em ouro não é um processo físico para você fazer e ficar rico. É um processo interno de transformação. Mas para isso precisa haver liberdade de investigação, precisa haver observação isenta, precisa haver um trabalho. Toda vez que alguma coisa estiver pegando, é a hora de olhar, de explorar, de investigar, sem se contentar com respostas, sem concluir, observar. E aí a verdade se revela sozinha, e aquilo que está sendo observado se transforma. Isso é que nem um laboratório vivo, que tem a ver com as nossas vidas, com as nossas relações, seja de casal, de pai e filho, de amigo, de trabalho. Se essas relações fluem em harmonia, fluem de uma maneira benéfica, maravilha. Mas onde que elas estão pegando? É onde o nosso eu, de alguma maneira, está criando problema. Então, esse é um tema muito sério, muito desafiador. E se a gente se interessa pela verdade, ela acaba aparecendo. Mas para isso, a nossa postura tem que ser honesta. Tipo, não compreendo quando eu não compreendo. Se eu me contentar com as respostas que a memória dá, a investigação cessou e essa exploração, esse descortinar da verdade não acontece. Isso vale para as pequenas coisas da vida como para os grandes mistérios do universo. Como é que a gente vai querer compreender os grandes mistérios do universo se nós não compreendemos a nossa relação em família, no trabalho, no ambiente social, se nós não percebemos o nosso próprio eu com as nossas exigências, com as nossas idiosincrasias, como é que eu vou querer compreender o universo? Os antigos diziam, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Quer dizer, se você é capaz de descortinar uma pontinha que seja do véu da verdade, na sua vida de relacionamentos, na sua vida subjetiva, o pouquinho que você consegue ver a coisa como ela é,
ficar com ela e permitir que ela se transforme, maior vai sendo a sua capacidade de descortinar um pouquinho mais, de compreender um pouquinho mais. Agora, se você não se interessa por compreender a si mesmo, como é que você vai compreender o universo? Essa coisa tão vasta. Como é que você vai entender Deus? É fácil falar em Deus. Todo mundo fala. Mas como compreender essa imensidão, essa coisa infinita, essa coisa que é amor, que é bondade, que é sabedoria, que é harmonia? O universo vive em harmonia. A natureza vive em harmonia. Só nós, seres humanos ignorantes do ponto de vista existencial, podemos ser muito desenvolvidos tecnologicamente, mandar o homem à lua, ter computadores e máquinas fantásticas para produzir guerra, para produzir destruição. Então, a ignorância aí não é intelectual, a ignorância é existencial. Não é? Só o ser humano vive em desarmonia. E se a gente quer compreender Deus, se a gente quer compreender o universo, tem que compreender Ele como Ele é. E se a gente não conseguir transformar a nossa própria vida numa vida de harmonia, de bondade, de amor, de respeito ao próximo, de equilíbrio, o que adianta eu falar em Deus? Posso falar eternamente, mas vão ser palavras. Então, o tema da verdade, ele demanda liberdade de investigação. Ele demanda honestidade. Porque se eu não sei, se eu não compreendo, a verdade é não sei, não compreendo. E não as respostas que o meio, de alguma forma, nos sugeriu e que a gente absorveu, seja pela propaganda, seja pelas igrejas, seja pela cultura. Não é? Eu não sei. E essa é a atitude correta de quem quer investigar, de quem tem a liberdade para investigar. Ao mesmo tempo, se não houver o interesse pela verdade, o amor pela verdade, o respeito por ela, o que pressupõe zelo, cuidado, ela sai de fininho e a gente fica com palavras e com explicações e justificativas e a transformação não acontece. Então a gente precisa abaixar muito a nossa bola em termos pessoais, em termos da nossa arrogância de achar que a gente sabe. Quanto mais nós pudermos ver que nós somos eternos aprendizes, a cada novo instante se colocar numa postura de aprender, aprender com o outro, aprender a ouvir. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a nossa perspectiva sempre se amplia. E quão raro é isso nas nossas vidas, né? A gente acha que sabe, por que eu vou me colocar no lugar do outro? Essa coisa do ouvir. Ouvir pressupõe um estado de total atenção ao outro. Se o outro está falando e eu estou concluindo, julgando, dizendo eu sei, na verdade eu não estou ouvindo, eu estou só revolvendo naquilo que já está lá na minha memória. O ouvir
pressupõe um estado de quietude interior para ser receptivo ao outro. E nessa hora, o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente vê outras formas de compreender. Não é? Então, eu fico muito feliz de que um tema como esse seja um dos pilares da sociedade teosófica. O da livre investigação sobre a verdade. Porque isso pode permitir que ela não se cristalize, que ela não vire uma seita, uma igreja, uma crença, para que haja o espaço onde a verdade de vez em quando pode chegar de fininho. O outro pilar é o pilar da fraternidade. Porque jamais seria possível você receber pessoas de diferentes religiões, de diferentes culturas, diferentes pontos de vista, se não existisse esse pilar da fraternidade, do respeito às crenças alheias, do respeito ao próximo. Mas às vezes eu sinto que na própria sociedade teosófica, às vezes a gente fica um pouco preguiçoso, a gente lê as coisas e acredita que sabe, e com isso dá uma certa estagnação. Para que possa existir essa energia transformadora, é preciso que nós estejamos sempre numa postura de livre investigação. Sempre abertos, receptivos a uma nova visão. Sempre sensíveis ao ponto de vista alheio, para que ele possa ainda engrandecer e aumentar a nossa própria capacidade de compreensão. Talvez a verdade seja a coisa mais importante da vida. Mas muito cuidado, ela não pode ser possuída. Ela precisa ser descoberta e redescoberta a cada instante. A cada pequeno véu que a gente descortina da nossa ignorância existencial, maior se torna a nossa capacidade de descortinar um pouquinho mais, de uma forma mais ampla, esse véu. Quanto mais nós tivermos capacidade de mergulhar e de nos aprofundarmos, e para isso demanda liberdade interior, liberdade na mente, liberdade em relação às crenças, maior é o nosso crescimento, maior é a nossa capacidade de nos integrarmos e de crescermos e aprendermos juntos.